pediram-me para eu fazer uma espécie de introdução sobre o fado em si, e eu acho que sim, que agora os portugueses estão com uma responsabilidade acrescida, desde que o fado foi reconhecido pela Unesco como património imaterial da humanidade, porque vamos começar a receber os nossos amigos estrangeiros, e depois será um pouco triste um português dizer: eu não sei o que é isso do fado, ou não gosto de fado, embora seja livre de não gostar. Talvez fosse conveniente era saber de que é que não gosta, e é esse esforço. Por exemplo, há espanhóis que não gostam de flamenco, mas todos eles sabem quem foi a Niña de los Peinas e o Manolo Caracol, porque aprendem isso nas escolas. O fado não é propriamente matéria que se ensine nas tenras idades, mas de resto é um esforço que está previsto agora no pós-candidatura. E ainda voltando às pessoas que não gostam de fado, eu costumo dizer que algumas têm razão, porque isto só passar fado na rádio ou nos discos e não haver um certo esforço didático conduz a essa tal falta de ligação do público em geral a este género tão especial que nós temos. E às vezes a culpa é nossa dos fadistas. Eu agora estou-me a assumir, embora seja fadista amador, estou-me a assumir como fadista. Porque muitas vezes somos os primeiros a perder de vista alguns preceitos que o fado, sendo um género simples, porque é eminentemente popular, possui e têm que ser obedecidos. Uma das coisas que se perde muitas vezes é a noção destes dois instrumentos fundamentais, que são a guitarra portuguesa e a viola, e eu começaria imediatamente por, além de pedir desculpa, porque isto não foi nada ensaiado. Estes meus dois amigos que estão aqui atrás nem sabem o que é que vai acontecer, mas o fado tem esta vantagem: dizendo o nome da música e o tom, o resto sai sempre certo. Mas hoje nem vou cantar fados completos, queria só abordar uns pequeninos temas para melhor compreensão deste género simultaneamente simples e complexo. Se eu abordar um dos fados primordiais, que é o fado corrido, e hoje já se divide em corrido, moraria e menor, mas a base é sempre o fado corrido porque conta uma história, decorre uma história com princípio, meio e fim. Antigamente cantavam-se 40 quadras seguidas porque havia que contar a história. Tudo num fado corrido, maior ou menor, são essas duas as primeiras divisões do fado. E mais tarde aconteceu uma outra divisão, que é a do fado canção ou fado musicado, que também há que distinguir porque é completamente distinto do fado tradicional, ou fado castiço, ou fado, ou fado rigoroso, como também se chama. Eu diria que no fado canção, o fado aproxima-se exatamente de uma canção. Tem uma melodia estabelecida, tem uma harmonia estabelecida, sabe-se qual é. Se eu cantar quando eu era rapazote, levei comigo no... olha o cacilheiro, toda a gente identifica. Mas se eu na mesma harmonia resolver modificar a melodia à minha maneira e cantar quando eu era rapazote, levei comigo no bote uma varina... isso não é o cacilheiro. E tem razão. Eu alterei a melodia e não posso no fado canção. No fado tradicional é exatamente o contrário, porque não se sabe qual é a melodia. A melodia é improvisada no momento. A harmonia sabe-se, e a melodia, cada fadista tem o seu estilo. Mas mesmo dentro do estilo do fado tradicional, que também se caracteriza por ser sempre igual na estrutura musical e poética, se é quadras do princípio ao fim, se é quintilhas de princípio ao fim, se é cestilhas, por aí fora. O fado canção não. O cacilheiro tem coplas ou voltas e depois tem um refrão completamente diferente em estrutura musical e poética do princípio. Que, se bem se lembram, é quando eu era rapazote, levei comigo no bote, etc. E depois, sou marinheiro deste velho. Quer dizer, é completamente diferente a música e a estrutura. No fado tradicional é cíclico, repete-se indefinidamente e não há um número estabelecido de estrofes. Eu vou cantar propositadamente mal no fado menor, em mi, uma quadra muito simples que diz: a guitarra é toda oca, roubaram-lhe o coração, por isso anda como louca a gemer de mão em mão.
Então vamos ver como é que isto sai se eu fosse um fadista inconsciente, que não soubesse os preceitos a que deve obedecer isto. A guitarra é toda oca, roubaram-lhe o coração, por isso anda como louca, a gemer de mão a mão. Isto já foi suficientemente horrível para continuarmos. Porquê? Porque eu esqueci-me de uma coisa fundamental, que é o papel diferente de cada um destes três ingredientes. O fado não é alguém a cantar acompanhado à guitarra e à viola. Isso é um engano. Este instrumento que está aqui, que é a viola, em alguns países chamam-lhe guitarra, mas não vamos atrás dessas tendências. Aqui na viola está a harmonia, o ritmo, o compasso, a disciplina, numa palavra, a orquestra. Este instrumento tão nosso, a guitarra portuguesa, é um instrumento livre, solto, está à vontade. Quem acompanha é a viola. A guitarra faz contracantos em relação à voz, desafia o fadista e o fadista desafia simultaneamente o tocador da guitarra, e a guitarra preenche uma coisa muito importante que há em música, que são as pausas. Em música os silêncios são tão importantes como as notas. Se eu cantar exatamente a mesma coisa, com um bocadinho mais de consciência, a coisa poderá sair assim, com o tal diálogo. É só para vos chamar a atenção. A guitarra é toda oca, roubaram-lhe o coração, por isso anda como louca, a chorar de mão em mão. Por isso anda como louca, a chorar de mão em mão. Acho que deu para ver a diferença. E às vezes, cá está, ouve-se, às vezes em casas de fado, onde vêm os tais visitantes estrangeiros, fadistas, armarem-se em vedetas, porem a voz à frente, estão com aquela preocupação de debitar a letra e esquecem-se de dar lugar à nossa querida guitarra portuguesa. O outro aspecto, e aproveito para falar do outro fado, isto foi o fado menor, que é um fado corrido, mas lento, nostálgico, em tonalidade menor, bom para histórias tristes. O corrido em maior é o corrido propriamente dito, e o moraria. E para documentar esta improvisação, estas variações que o fado tradicional exige e que são o cunho de cada fadista, eu pedia aqui à orquestra que me atacasse o corrido, o moraria em sol, e eu vou, isto é só para preparar, eu vou cantar uma quadra muito conhecida. Eu vi minha mãe rezando aos pés da Virgem Maria, era uma santa escutando o que outra santa dizia. E se eu quiser cantar isto, só conheço a harmonia do fado de moraria que vai ser tocado aqui, um bocadinho só, sem introdução, só de diálogo. É só isto. Eles podiam estar aqui a tarde inteira a fazer isto, seria um bocadinho monótono, não é? Duas posições, primeiro e a segunda. Ainda vou aqui, chega, obrigado. Não temos o tempo todo deste mundo. E eu agora, se quiser cantar aquela quadrinha, tenho um grande problema. Como é que eu vou transmitir o conteúdo da quadra a vocês? Eu vi minha mãe rezando aos pés da Virgem Maria. O que é que se passou? Alguma coisa dramática? A minha mãe está aflita, está a pedir auxílio à divindade? Ou, pelo contrário, ela é católica, reza todos os dias, está contente, está a agradecer as graças concedidas. Isto tem uma abordagem completamente diferente. Eu vou cantar esta quadra duas vezes, no mesmo tom, no mesmo fado, neste moraria, em sol. Primeiro, como se eu quisesse transmitir o quadro sério, dramático, de alguém que está rezando aflita. E depois, uma perspectiva muito mais alegre, solta. Vamos a isto.
Eu vi minha mãe rezando aos pés da Virgem Maria. Era uma santa escutando o que outra santa dizia. Era uma santa escutando o que outra santa dizia. Da outra maneira, eu vi minha mãe rezando aos pés da Virgem Maria. Era uma santa escutando o que outra santa dizia. Era uma santa escutando o que outra santa dizia. Ora bem, duas perspectivas diferentes. Às vezes perde-se esta noção. O outro problema está numa característica do fado tradicional que não há em mais nenhum género musical. Nem na ópera, nem no lied, nem na canção ligeira. Que é o facto de, em fado, é a música que se submete à letra e não o contrário. Porque em ópera, por isso é que nós não percebemos muito bem a ópera, mesmo que seja em português, porque para dizer uma coisa muito simples como adeus, em ópera pode dizer oh Deus, e agora ninguém fala assim, não é? E em fado jamais se pode perder a noção de que o fado é coloquial, é popular e tem que se cantar quase como se fala. Aí o dividir os versos é um bocadinho difícil em alguns casos. Há uma letra, que é o Leilão da Mariquinhas, que está escrita em versos de 7 sílabas, redondilha maior, e que diz: então o Chico apertado, com perguntas explicou-se, a vizinhança zangou-se, fez-lhe um abaixo-assinado. Como eu já falei do menor e do moraria, pedi agora o corrido em Fá, e vou cantar esta letra assim. Então o Chico apertado, com perguntas explicou-se, a vizinhança zangou-se, fez-lhe um abaixo-assinado. Obrigado. Cometi duas asneiras gravíssimas em fado, porque submeti a letra à música, o que é um engano, é ao contrário, e cantei o primeiro verso, então o Chico apertado, e parei para a guitarra fazer o pim-perlim, perlim-pim-pim, e quem não sabe a letra fica na dúvida. O Chico apertado com quê? Tem dívidas, tem uma dor de barriga, os credores estão atrás dele. E a seguir veio a segunda asneira. Disse de uma só vez, com perguntas explicou-se. É o que está lá no verso. Está mal porque ninguém se explica com perguntas, como toda a gente sabe. Então o fadista, consciente, como é que tem que resolver este pequeno problema da divisão? É assim. Então o Chico, apertado com perguntas, explicou-se, a vizinhança zangou-se, fez-lhe um abaixo-assinado. Então o Chico, apertado com perguntas, explicou-se. Isto já é português, isto já se percebe, isto já é fado. Quando os fadistas perdem esta noção de dividir as orações como deve ser, quem ouve tem uma sensação desconfortável, não sabe porquê, mas não gosta, e depois, pronto, acontece isto. Eu sei que tenho um tempo limitado, um tempo limitado. Isto foi só um cheirinho, porque podíamos estar aqui horas esquecidas a dar exemplos de quais os preceitos a que o fado deve obedecer, e como temos aqui vozes, essas sim, capazes, sabedoras, agradáveis, eu vou-me calar, agradecer a vossa atenção e a colaboração preciosa aqui dos meus queridos músicos, e passo a palavra ao elemento seguinte.